publicada em 24 de janeiro de 2023 por Suaru Oficial. Realidade, egrégoras, manifestação e o paranormal. Olá, obrigada por se juntar a mim mais uma vez. Eu sou Mari Suaru. Ninguém detém toda a verdade de nada, nem todos os dados. Você deve fugir de quem lhe disser que sim. Todos nós temos fragmentos do todo e ficamos mais perto de entender o que está à mão, compartilhando e somando todas as peças. Tudo o que estou fazendo aqui é compartilhar o que eu tenho ou o que temos aqui. Antes de entrar no assunto de hoje, há outra informação interessante. Sobre a estranha rajada de vento que atingiu a cidade e derrubou a árvore que eu estava falando no meu vídeo anterior. Vem da irmã da rainha Alenin, Naixara. A data em que ocorreu foi o dia 16 de junho de 2022. Se analisarmos a data usando a numerologia, descobrimos que, somando tudo, 1 mais 6 igual a 7, junho, sexto mês do ano, e 2022 soma 6. Então são 766 que somam 19, e 1 mais 9 igual a 10. 1 mais 0 igual a 1, como no número 1. Mas analisando de outra forma, usando a numerologia, é como 1666, ou como em 1666. Sendo que o número 1, antes de outro número, pode ser interpretado como a palavra o ou o 1. Para que a data dessa rajada de vento possa ser interpretada como o 666. Não podemos saber o que era. Alguns dizem algum tipo de entidade de asas grandes, talvez, ou um enxame de alados menores, ou apenas uma energia, embora, na minha opinião, nada é sempre apenas uma energia. De volta ao assunto de hoje, retoricamente falando, um cientista pode responder às minhas informações no meu vídeo anterior como: não há comprovação científica de tudo o que você está dizendo. E eu responderia de volta: você está certo, não há nenhum do ponto de vista e compreensão de sua ciência terrestre. Mas há muitas evidências do ponto de vista da minha ciência aqui, que diferem substancialmente da sua, e tudo o que estou fazendo é tentar compartilhar. Alguém pode dizer que todos esses monstros, entidades, fantasmas e coisas semelhantes são apenas o produto da imaginação humana e fazem parte do folclore ou mito, e eu responderia: sim, sim, exatamente assim. Esse é o ponto do vídeo de hoje. O fato de que algo ou algum ser de qualquer tipo foi formado pela imaginação humana não significa que não seja real. Além do ponto de que tudo que existe no mundo material tinha que ser uma ideia e um pensamento na cabeça de alguém antes de vir a ser. Posso acrescentar que acontece assim também com os seres vivos e todas as formas e dinâmicas de energia. Como eu estava explicando antes em vídeos anteriores, tudo nasce da consciência e o próprio universo é baseado na consciência. Então tudo que existe, seja material, espiritual, corpo ou alma, vem da consciência. Os conceitos básicos de como todos nós manifestamos coisas, pessoas e situações em nossas vidas afirma que o que mais prende a nossa atenção virá a ser. E eu tenho até ouvido dizer que bastam 17 segundos de foco completo em algo para que ele comece a se tornar real ou a se manifestar. É aqui que entram entidades, manifestantes, monstros e fantasmas. Quando as pessoas acreditam fortemente na existência de algo, ela começa a se manifestar para entrar na chamada realidade material. Ela pode ser criada por apenas um indivíduo senciente, ou pode ainda mais facilmente ser criado por um coletivo, porque várias pessoas estão transmitindo o mesmo conceito ou padrão de pensamento no campo de energia potencial. Foi assim que toda a matriz da Terra e em outros lugares foi criada. Foi assim que nós mesmos fomos criados, porque somos uma manifestação vindo de um padrão de pensamento que a consciente da fonte universal mantém. Nossos egos nada mais são do que os conceitos que nos compõem e nos formam,
e aos quais a consciência-fonte desenvolveu apegos. Portanto, é muito fácil entender que quando muitas pessoas acreditam fortemente em qualquer mito, independentemente dele ter vindo inicialmente de fato ou da imaginação e ficção, ele irá começar a se tornar uma realidade, e principalmente para aquelas pessoas que possuem essa forte crença. Porque o que é realidade, afinal? Eu estava conversando com Yatsu Aru ontem sobre isso. Ela mencionou ter ouvido o ensinamento de um mestre de alto grau, monge budista, que afirmava que o ego era uma tentativa pessoal de se diferenciar da realidade. E ele continuou falando da realidade como uma espécie de verdade dura de base. Tanto Yatsi quanto eu discordamos fortemente disso porque não vemos uma verdade dura universal. Tudo que vemos é um conjunto de acordos coletivos para interpretar manifestações anteriores dentro do campo de energia potencial. Mas também vemos o ponto do monge. Se sempre que ele usasse a palavra realidade mudássemos para a palavra Matrix, todos poderíamos entender o que ele dizia muito melhor, porque ao que ele está claramente se referindo em todas as suas palestras é a realidade que é socialmente aceita pela grande maioria das pessoas na Terra. Refiro-me à realidade oficial, o conjunto de acordos de percepção, de certo e errado que formam toda a cultura na Terra, a qual chamamos a Terra 3D Matrix. O que o monge estava dizendo é irrelevante aqui. Estou usando isso apenas como um exemplo. Era sobre mais dos mesmos conceitos espirituais que os monges budistas sempre diziam, e eu não estou rebatendo a ele. Se uma pessoa não detém todo o conjunto de conceitos que outra está segurando, ela está em um mundo diferente que pode até ser chamado de realidade paralela. Mesmo pessoas compartilhando a mesma mesa, podem estar em realidades diferentes. E eu sei que a maioria de vocês sabe exatamente do que estou falando. Sua querida família pensando em um caminho com seus próprios apegos às ideias. E você lá entendendo-as, mas ao mesmo tempo compreendendo e vendo muito mais. E muito pode ser uma grave moderação. Sua família, seus pais, podem não ver motivo de forma alguma para você ser incluído. Por exemplo, afinal, você tem tudo o que eles dizem, não é mesmo? Mas você tem suas próprias razões válidas para ser colocado lá dentro, ou estar feliz, ou como quiser sentir. Meu ponto é que a realidade é uma percepção individual. E impor uma realidade sobre a outra nada mais é do que manipulação e intimidação. A falta de compreensão e a falta de empatia e comunicação de ambos os lados é o que gera os conceitos de eu sendo melhor do que você. De dualidade, por fim, é o que inicia todas as lutas. Mesmo o conceito básico e óbvio de que cada um tem um ponto de vista diferente pode ser usado para entender esse ponto. Tudo que prende nossa atenção e o que realmente focamos, seja de maneira pessoal ou coletiva, virá a ser e se manifestará mesmo fora do entendimento da ciência, porque a Terra ainda não chegou a um nível em que possa sequer começar a lidar com esses tipos de conceitos. Sempre que alguém se concentra o suficiente em algo, com bastante energia criativa, isso se manifestará e levará mais ou menos tempo, dependendo da ideia que o sujeito tem sobre ser complicado, alcançável ou não. Manifestar um carro novo é tão difícil quanto manifestar um par de meias, mas as pessoas que possuem um conjunto de ideias que formam um sistema de crenças limitantes interpretarão o carro como sendo mais difícil de manifestar do que um par de meias. Então é isso que eles vão conseguir. Carros vão ser mais difíceis de conseguir, de fato, mas não precisa ser assim. Como eu disse antes, quando você se encontra no que você quer, com fortes ideias amorosas e felizes de esperança, gratidão e pensamentos de alta frequência, o que quer que você esteja pensando virá a ser. Isso ocorrerá sempre que suas verdadeiras ideias conscientes e inconscientes ditarem que assim seja. Suas ideias sobre sua dificuldade, de onde você acha que o que você quer deve vir, quando e assim por diante. Mas da mesma forma que você traz coisas boas com seus bons pensamentos, o mesmo acontece com os pensamentos ruins, como eu disse antes. Esses pensamentos usam o medo para forçá-lo a se concentrar mais no que você teme, trazendo mais disso para você,
causando um círculo vicioso que pode ser difícil para sair. Quando esse medo é suficiente para fazer com que alguém entre em um baixo estado vibratório, onde a pessoa se torna numa frequência compatível com entidades astrais inferiores, elas podem começar a interagir com o sujeito. Na maioria das vezes, essa interação ocorre como padrões de pensamento. Pensamentos negativos repetitivos sobre tudo. A entidade que se alimenta da força vital da energia criativa da pessoa fará tudo o que puder para mantê-la nesse estado de baixa frequência, a fim de continuar a explorar essa questão. O exemplo mais óbvio disso são pensamentos de automutilação ou dano aos outros que as pessoas que o está sentindo não os quer. Na maioria das vezes, ele ou ela os reconhece como não sendo deles. E até se perguntam por que eles são tão recorrentes, quando sabem que nunca fariam tais coisas que estão pensando. E se uma pessoa realmente age sobre esses pensamentos, ou são apenas um aborrecimento que pode ser rapidamente reprimido e jogado fora, depende de sua força de caráter e nível de consciência. Outro ponto são os padrões de pensamento recorrentes que sabotam as reais necessidades e desejos de uma pessoa, mantendo-a em um estado letárgico. Embora, em última análise, eu realmente não acredite em autossabotagem, na maioria das vezes tem outra explicação. As reais necessidades e desejos de uma pessoa não são o que a própria pessoa acha que precisa e quer. Por exemplo, alguém pode precisar sair e encontrar um emprego, mas continua adiando a busca. Isso não seria autossabotagem, se o que a pessoa realmente está priorizando é a liberdade em vez de um emprego de 9 para 5. Este é um exemplo bastante óbvio, mas há muitas outras situações de autossabotagem aparente, onde a causa real ou motivação real é inconsciente e difícil de detectar ou entender. Então, o que quer que nos concentremos, trazemos à existência até mesmo o conceito do bicho-papão escondido debaixo da cama. Todos temos de observar o que estamos a pensar e a transmitir para o campo. E quanto maior a consciência que você tem, que por sua vez se traduz em um reino existencial superior em que você vive, maior o estado vibratório do reino, e mais rápido as coisas se manifestarão, boas ou ruins. Maior consciência significa que mais dados são processados por sua mente consciente e inconsciente. Isso significa uma interação de energia mais alta com o campo. E isso também significa que você tem uma maior influência ou poder sobre esse campo de energia potencial que você está criando para si mesmo, que você experimenta como se vivesse nele. Embora o conceito ou definição mude de autor para autor, as egrégoras são pessoais ou, mais comumente, uma manifestação coletiva, uma entidade que se manifestou ou que surgiu das crenças da mente coletiva. A palavra vem do grego, grigori, estar acordado ou observar. Assim, todos os tipos de monstros, entidades e fantasmas que são conhecidos popularmente e até têm nomes quando recebem atenção suficiente por um grande grupo de pessoas que realmente acreditam neles, eles se transformam em algo mais reais por falta de palavras melhores. E muitas das histórias que iniciaram os conceitos por trás desses monstros também têm uma razão, e na maioria das vezes eles têm uma história verdadeira por trás delas. As egrégoras não são uma teoria do ponto de vista da compreensão dos taijetianos. Eles não apenas são muito reais, mas observando como tudo se manifesta a partir da consciência e das ideias a quais se apegaram, tudo que existe, especialmente nossos corpos, é uma egrégora. Por que entidades, monstros e fantasmas seriam diferentes? As entidades que foram formadas como egrégoras podem ou não ter pensamento senciente. A maioria só age como em um programa, sendo que o que dita como elas devem agir é o que a maioria das pessoas que o manifestaram esperam que elas ajam. Mas há muitas entidades que vivem nos reinos astrais inferiores que existem por causa de sua própria dinâmica de sustentação de energia, um pouco independente dos poderes de manifestações dos humanos. Por exemplo, uma alma que já teve um corpo e que ainda está ligada ao seu conceito de identidade de ego.
que tinha quando vivia, e outros tipos de animais astrais e criaturas que podem não se enquadrar na categoria de entidades egrégoras criadas pelo homem, mas ainda dependem de obter atenção criativa ou se alimentar da energia sofrida vindo de organismos vivos, com uma alma que tem uma forte conexão com a consciência da fonte. Egrégora ou não, todas essas criaturas podem ser consideradas altamente perigosas. Mas lembre-se, se você ficar longe de sua baixa frequência, você se torna imune a elas e intocável. Existem outros tipos de manifestações semelhantes às egrégoras por aí, que agem da mesma forma. Tome minhas próximas palavras como um aviso. Todos os políticos, governos e poderes humanos também são gerados da mente coletiva humana. Eles obtêm seu poder da atenção criativa que recebem da população da Terra. É por isso que eles gastam tanta energia, tempo e dinheiro para fazer lavagem cerebral e guiar a percepção das massas, para que acreditem no que quiserem que acreditem. E isso será sempre para seu benefício, e não para o benefício da população, que é apenas alimentada com promessas vazias e migalhas de pão para mantê-los em um estado determinista onde são fáceis de manipular. Quando o coletivo humano deixar de lhes dar atenção e medo, perderão todo o seu poder. Tudo que os mantém existente é o valor e a interpretação que as pessoas lhes dão. Sem as mesmas pessoas, elas se tornam nada e se dissolvem no ar. É por isso que eles gostam de manter a população sob estresse e medo constante, mas é tudo falso. Eles só mantêm algumas coisas verdadeiras do ponto de vista aceito da verdade. Então as pessoas têm como certo que todo o resto de seus truques e mentiras também são verdades. Mas nada mais são do que mentiras, truques e ilusões para permanecer no poder e conservar a Matrix da Terra como ela é, ou movê-la mais para qualquer coisa que os beneficie e as entidades obscuras a quem mais servem. O chamado mundo real é muito mais complicado do que a narrativa oficial que você acredita. Ela só é vista como realidade porque possui uma sequência mais lógica de causa e efeito e de linearidade de eventos em comparação com mundos oníricos, por exemplo. Mas quanto mais você toma consciência de outros reinos de existência, mais você percebe que sua realidade oficialmente aceita nada mais é do que outro estado onírico. É apenas mais um nível do mesmo jogo de conscientização onde a única coisa real é você que está observando. Mas você não é uma pessoa nem uma coisa. Você não é homem nem mulher. Você não é um ser humano. Você é, na realidade, um fragmento da consciência criadora da fonte, bem como o todo da sua própria perspectiva. Alguns seres são espiritualmente avançados e expandidos o suficiente para manter a consciência e a experiência de estar nos reinos oníricos, consciência no que você poderia chamar de mundo material também, e também a consciência de seres astrais com alta conexão com a fonte, tudo de uma só vez. Esses são os seres que podem lhe dizer que, quando você pensa que está em seu mundo de realidade material, na verdade ainda está sonhando. E quando você perde um sonho ali, você pode criar e modificar sua experiência apenas com o pensamento e a mente. E esses seres não se parecem necessariamente com seres de luz. Eles se parecem principalmente com pessoas comuns. A maioria das pessoas não conseguem diferenciá-los dos outros, porque, como sempre, cada pessoa só pode interpretar o que está olhando no mesmo grau e nível de sua própria consciência, e nunca acima. Porque ele ou ela não tem contexto e nem mais dados acima disso. Assim, todos eles tendem a explicar tudo no nível do seu próprio entendimento. E isso é especialmente válido para a ciência oficial da Terra. Portanto, seja sábio e seja amoroso e respeitoso com todos os seres. Você nunca poderá saber quem vive por dentro. Com muito amor, Mari Soaru.